Olá, bem-vindo a mais um encontro no nosso trabalho da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, aqui no nosso canal. Hoje vamos abordar o assunto da encarnação dos espíritos. Com esse assunto, nós iniciamos o estudo da chamada lei circular. Essa lei circular, ela é o estudo do nosso processo reencarnatório e de como nós construímos a nossa evolução como seres espirituais através de vidas sucessivas. Então, começamos esse estudo da lei circular com essa abordagem a respeito do porquê precisamos encarnar, por que precisamos nascer na matéria. Vejam, isto não é abordagem sobre reencarnação. Vamos tratar aqui por que precisamos nos vincular a um corpo físico, por que precisamos da matéria e por que precisamos desses ciclos nascer, crescer, morrer, renascer para evoluir sempre. Tá? Então, começamos com a encarnação dos espíritos. No nosso próximo vídeo, trataremos da desencarnação ou do fim da vida física, do retorno à vida espiritual. E no seguinte, então, falaremos ou começaremos a série sobre as reencarnações. Tá bem? Então, da encarnação dos espíritos. Qual é o objetivo pelo qual o espírito necessita unir-se a um corpo físico? E a resposta que a espiritualidade nos enviou é de que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada minuto toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria, essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Muito bem, nessa resposta, nós grifamos aqui em vermelho algumas das principais ideias. Então, vejam, né? Por que precisamos reencarnar? Porque precisamos chegar à perfeição. E se nós vimos que o princípio espiritual, para chegar a conquistar a consciência e a condição de espírito, para formar o arcabouço instintivo, para formar o início ou ter desenvolvido os embriões da inteligência e dos sentimentos, levou milhões de anos. Então, vamos pensar nesse segundo ponto da nossa evolução, né, em que nós precisamos, na condição de espíritos, né, desenvolver inteligência e desenvolver emoções, desenvolver o nosso eu interior, o domínio do mundo, né, interno, o domínio das capacidades do intelecto, das invenções, o domínio de si mesmo. Quantos milhões de anos levaremos? É impossível conquistarmos isso em uma única encarnação, sem se falar na conquista dos diversos conhecimentos que a Terra nos oferece. Então, nós precisamos de diversas encarnações para chegarmos à perfeição. Somos seres criados simples e ignorantes, perfectíveis, inacabados. Nós nos construímos ao longo das nossas várias vidas. Então, aqui também a gente vai encontrar algumas palavrinhas que nós vamos falar depois, né, como expiação, vicissitude, perfeição, né, mas vamos ficar com essa resposta com a principal questão. Nós precisamos, o objetivo da encarnação, né, nós precisamos nos unir à matéria para nos
aperfeiçoarmos, para aprendermos. É por isso que nós dizemos que viver é aprender, né? Então, nós precisamos desenvolver as nossas perfeições. A outra questão é que, ao desenvolvermos as nossas capacidades, né, nós também vamos ocupando diferentes lugares na obra da natureza, na obra da criação, vamos concorrendo. Né? Vamos concorrendo para a evolução dos nossos semelhantes, na medida em que temos filhos, em que temos o cuidado com outros seres ao nosso redor, na medida em que vamos contribuindo para a sociedade, então nós vamos também desenvolvendo um todo coletivo. Tá? Nós vamos aperfeiçoando as nossas sociedades conforme nós nos aperfeiçoamos. E é assim, portanto, que a gente concorre para o geral, enquanto nós mesmos vamos nos melhorando, tá? Nós vamos nos aperfeiçoando. Então vamos ver, né? Porque quando a gente pega um livro, como é o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, e que envolve uma gama muito grande de conhecimentos, muitas vezes algumas palavras já estão fora do nosso cotidiano, né, do nosso usual. E às vezes a gente forma sobre essas ideias, sobre essas palavras, algumas ideias não tão exatas. Então, por exemplo, perfeição. O que é algo perfeito? Cada um de nós tem a sua visão, né? Mas vamos ter como ideia geral esse significado, que é o que de fato a palavra quer dizer no nosso idioma, né? É a excelência. Então, quando está dito ali que nós encarnamos para atingir as perfeições, significa que nós encarnamos para desenvolver esse potencial de excelência, de teor elevado, de supremo, né? De não ter mais falhas em nós mesmos, né? O mais alto grau de exatidão, a peça, né? Aquilo que está perfeito. E também vejam, né? Tem um outro aspecto do ponto de vista das virtudes, do ponto de vista interior, né? Que seria a justiça, a justeza, como está posto aqui na nossa lâmina, mas isso se refere ao sentimento de justiça. E a gente vai ver, quando estudarmos as leis morais, que o desenvolvimento do sentimento de justiça, ele realmente já acontece num ponto muito maior do nosso estado de evolução, né? Então, a perfeição, a justiça, né? Um alto nível de virtudes, de correção moral e de perfeição de caráter. Então, daí também a gente entende um pouquinho desse nosso mundo, né? Que ainda não apresenta o melhor dessas condições. E vicissitude? A gente muitas vezes pensa somente assim, vicissitude como algo ruim. Ela até tem esse contexto, mas ela também tem o contexto de ser uma sequência de mudanças, de transformações, de variações. E é nesse aspecto que o objetivo da encarnação, né, quando nos expomos na vida física a essa constante mudança, nós estamos com isso também nos aperfeiçoando. Então, são essas mudanças, né, que a experiência na matéria nos oportuniza, os diferentes estados que nós vivenciamos. Então, por exemplo, a gente muitas vezes amanhece muito bem em um dia e anoitecemos adoecidos. Então, isso nos oportuniza uma transformação e uma experiência muito grande num contexto de poucas horas. Então, essas sequências constantes que a vida nos oferece, ela nos aperfeiçoa. E expiação, né, é esse processo de purificação. Não tem um contexto de castigo, né, não tem um contexto de punição. Tem aqui esse contexto de purificação das faltas, né, de falhas, de delitos ou de crimes que nós tenhamos realizados, né? Reparação, sofrimento pelo qual se repara uma culpa, e aí aqui está o termo castigo, mas a expressão para nós, né? Dentro da doutrina espírita, nós vamos ver que a expiação, ela tem esse caráter de purificação da nossa consciência. Então, é através dos processos reencarnatórios que nós vamos desenvolvendo um sentimento de justiça e, portanto, vamos desenvolvendo também
a nossa noção mais exata a respeito das nossas próprias condutas. Então, nisso, nós vamos ter um processo de desenvolvimento da nossa consciência e de aperfeiçoamento, de purificação daquilo que em nós gera ou tenha gerado acontecimentos dos quais nós nos arrependemos. Então, no processo reencarnatório, nós não vamos ajustar fatos, tá? Nós não vamos, eu morri agora, ou matei e agora vou ser morta nessa vida. Não é essa a ideia. A ideia é que nós vamos nos aperfeiçoando e, ao nos aperfeiçoar, vamos nos purificar daquilo que nos levou um dia a matar. Qual foi o sentimento, qual foi as ideias, as crenças que nós carregávamos como seres imortais que nos levaram a cometer um determinado ato. Nós vamos no processo, o objetivo de voltarmos à matéria, de estarmos ligados numa encarnação, é justamente essa purificação interior que vai permitir a nossa transformação e a transformação por consequência das nossas atitudes. Então vejam, o objetivo da encarnação é, como estava posto na resposta dos espíritos, o aprendizado, aprender a bem viver, desenvolver as nossas potencialidades e com isso concorrermos para o desenvolvimento da sociedade, né, para o bem pessoal e o bem coletivo. Então aqui a gente está repetindo, né, que para alcançar essas perfeições temos que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E nisso é que está a expiação, nessas transformações que são também infalíveis e que vão fazer com que a gente se purifique, né? Com que a gente se liberte das coisas, dos sentimentos, das ideias, das crenças que nos tornaram, né, objeto de sofrimento. Então, tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalho, conseguintemente, sem mérito. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes, todos estamos sujeitos a esse processo reencarnatório, a nos ligarmos à matéria, para com isso desenvolver as nossas potencialidades, e nisso, obviamente, a matéria nos oferece trabalho, nos oferece situações de cansaço, nos oferece situações de desgaste, tanto físico quanto emocional. São os desafios que vão impulsionar o nosso desenvolvimento, né? E Deus, que é justo, faz com que todos tenhamos que passar por isso, né? Não há nenhum ser criado na natureza, na visão espírita, com privilégios. Todos fomos criados simples e ignorantes, sujeitos a essa mesma lei circular do processo evolutivo via reencarnação, e chegaremos à perfeição pelo nosso próprio esforço. Perfeição possível à nossa condição de criaturas. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta da vida corporal? Como seria possível que nós desenvolvêssemos a plenitude das nossas capacidades num espaço de tempo entre o nascimento e o berço, considerando que hoje, 2020, a nossa expectativa de vida gira em torno, aqui no Brasil, em torno dos 70, 75 anos. Essa é a nossa expectativa de vida. Na época do Livro dos Espíritos, chegava aos 57, 60 anos no máximo, salvo raríssimas exceções, que a gente já comentou em outros vídeos, que tinham uma vida mais longa. Então, será que nesse espaço de tempo nós conseguimos desenvolver a plenitude das nossas capacidades emocionais? Muito difícil, né? Porque
mais comum das vezes, para que nós nos libertemos de alguns sentimentos, alguns ressentimentos, de algumas mágoas, de rancores, nós muitas vezes levamos muitos anos, se não até muitas vidas. E para que a gente desenvolva uma capacidade de amar plena, né, sem nenhuma mescla de sentimento inferior, vai mais tempo ainda. Então, o que nos dizem os espíritos? Que nós ainda temos essa forma de viver, né? Nós ainda queremos muitas vezes acorrentar as outras pessoas, né? Ainda ficamos olhando para elas assim, com esses olhares de desconfiança, enquanto estamos juntos e meio que acorrentados, né? Então, o que eles nos dizem? Chegam mais depressa ao fim, né? Aqueles que seguem o caminho do bem sem que tenham incorrido, né, em alguma falta que a sua consciência aponte como mais severa. Então, se chega mais depressa, é aquela questão da velocidade que nós já falamos. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, é isso que essa nossa imagem representa, né? A pessoa ciumenta num relacionamento, aí está um relacionamento, vamos pensar num relacionamento afetivo, né, entre um homem e uma mulher, mas também não há nenhum problema entre relacionamento entre casais homoafetivos, o sentimento é o mesmo. Então, vamos pensar, né, a questão do ciúme é terrível, né, destrói o relacionamento. E o ciúme, ele é um problema emocional de quem sente. Está baseado numa questão de insegurança pessoal. Não tem a ver com o outro, mas infelicita a sua vida. Então, não é a pessoa que está com o ciumento no momento o objeto do problema, não é ela o problema. O problema é quem sente o ciúme, porque ele poderá deixar desse parceiro ou dessa parceira hoje e o problema vai seguir com o próximo, porque o problema existe nele. Então, assim também, né, com a inveja, assim também com a avareza, assim também com a ambição e com tantos outros vícios emocionais que nós carregamos, né, que infelicitam as nossas vidas. Então, nos libertarmos disso é nos libertar de sofrimento. Por consequência, é caminhar mais rapidamente na escalada evolutiva e com menos sofrimento. Então, vejamos. A alma. O que é a alma? E aí os espíritos respondem, é um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. E então, vejam, nós temos aqui uma questão que aparentemente se trata de um sinônimo, embora a gente vá ver no assunto, quando tratarmos do retorno à vida corporal, que há alguns detalhes, tá, nessa questão que não é propriamente somente um sinônimo. A grosso modo, nós podemos pensar, alma e espírito são a mesma coisa, embora queira dizer que a alma somos nós, aqueles que estão encarnados nesse momento, e espírito, aquele que está desencarnado, aquele que não está revestido de um corpo físico. E quando nós falarmos sobre o retorno à vida corporal, nós vamos ver que existem algumas diferenças, né, nessa questão que são impostas por este contato com a matéria, são questões físicas, tá bem? Vamos ficar então por hora com essa definição, que almas somos nós, né? Então quando a gente diz, eu estou vendo uma alma penada, é porque nós estamos olhando para a rua e vendo a sociedade caminhar, certo? Nós encarnados somos alma. O espírito desencarnado, aquele que não está ligado ao corpo físico, nós chamamos espírito. Embora muitas vezes a gente fale indistintamente
usando um termo ou outro, tá bem? E vejam que aqui os espíritos vão novamente repetir para que fique muito claro que o propósito da vida e o propósito das reencarnações não é nos castigar, não é nos punir, é simplesmente nos purificar e nos fazer evoluir, né? Nos tornar pessoas mais esclarecidas. Já falamos sobre perispírito, mas aqui ele volta ao assunto, né? Porque Kardec vai insistir, eu já falei isso, né? Nós encontramos no Livro dos Espíritos muitas vezes questões repetidas em que Kardec usava isso para testar, né, se os espíritos iriam ter alguma divergência, alguma mudança de opinião. Então, há no homem alguma coisa além de alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo, né, o perispírito que nós já vimos nos vídeos anteriores. De que natureza é esse laço? Também já sabemos, é semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então vejam, o perispírito, em relação ao nosso próprio corpo, tudo aquilo que eu toco, que eu sinto através da matéria, é comunicado ao meu espírito via perispírito. O perispírito ele está intimamente ligado ao corpo, ele tem a ligação entre o corpo, o perispírito é o sistema nervoso, então através do sistema nervoso que remete ao meu cérebro, que por sua vez transfere ao espírito o conhecimento daquilo que eu estou adquirindo nesse universo material. Da mesma forma, este mesmo caminho serve para o inverso, para que aqueles conhecimentos que eu tenho armazenados no ser espiritual retornem via perispírito. Então, o corpo, via sistema nervoso, transmite ao espírito, aliás, transmite ao perispírito, que transmite ao ser espiritual. O ser espiritual, que é a inteligência, que é o centro, né, que é a capacidade de sentir e de pensar, repassa ao corpo físico, né, tudo aquilo que traz arquivado, todos os, até mesmo conhecimentos, ideias, sensações, via perispírito, via sistema nervoso, chegando até o nosso corpo físico. Esse é o caminho. Né? Lembram que eu também, quando falei alguma coisa sobre magnetismo, referi para vocês qual era o caminho pelo qual, né, essas energias se transmitem entre o magnetizador e o magnetizado, entre a pessoa que aplica o atendimento magnético e aquele que o recebe, que passa justamente, né, pelo sistema orgânico da pessoa. Se processa no organismo do magnetizador, é transmitido via perispírito e chega até o corpo da pessoa atendida. Então, o perispírito faz todo esse processo. É também pelo perispírito que as marcas que nós adquirimos nessa vida ficam gravadas, e se eu preciso, por algum motivo, me libertar das impurezas que eu desenvolvi nessa vida, digamos lá, eu tenho um vício que determina uma doença causada por ele. Vamos pensar o tabagismo ou as drogas, como vocês queiram. E aí eu desenvolvo uma doença nesta vida em função deste vício. Onde fica marcado esse registro? No meu corpo, eu vou desenvolver essa doença, poderei vir a desencarnar, por exemplo, por um câncer. E onde fica marcado esse problema? No perispírito. E aí eu poderei, numa próxima existência ainda, me haver com algum tipo de sequela ou de consequência que vai me advertir para
a importância de cuidar bem da saúde, que foi justamente o problema que os meus hábitos feriram. Tá? Eu não valorizei a vida física pelos meus hábitos. Então, eu desenvolvi doenças que acarretaram provavelmente uma diminuição do meu tempo de vida, do tempo de vida que aquela matéria poderia me servir. Por consequência, isso fica gravado no meu perispírito. Numa próxima existência, eu poderei ter algum tipo de doença, tá? Que alguém vai dizer assim, não tem causa, a pessoa não é tabagista, a pessoa não tem vício, a pessoa não tem nada, mas ela tem uma doença no pulmão, ela tem uma doença no fígado, ela tem... Que seria mais provável que tivesse se aquele vício tivesse. Mas ela não tem agora. Poderá ter tido antes. Né? E aí trazer essas situações como uma necessidade de purificação. E por isso o termo expiatório. Né? Traz para se libertar. Não da doença, não do problema físico, mas sim do problema das suas crenças, do problema do seu emocional, dos seus valores, das suas virtudes, que levaram àquela atitude anterior. Então, agora precisa desenvolver o comportamento ao contrário, né? Para se chegar ao equilíbrio e a uma condição mais saudável e harmoniosa. Tá bem? Então, o perispírito faz este tipo de ligação também entre o corpo físico desta vida e o de outras, porque vocês lembram, nós referimos quando falamos na outra videoaula sobre o perispírito, que o perispírito nos acompanha ao longo das muitas encarnações em um determinado mundo. E aí? Então, pode existir corpo sem alma? Como está a pergunta aqui, pode o corpo existir sem a alma? Vamos pensar um pouquinho. Existe alguma situação em que eu digo que não há vida e, no entanto, o corpo persiste numa condição de funcionamento? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. Então, vejam, aqui ele está dizendo que pode haver uma situação em que o corpo existe sem a alma, entretanto, no momento em que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. E diz mais, que a união, antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. A gente vai estudar isso também quando falarmos do retorno à vida corporal, em que a gente vai falar sobre o processo reencarnatório. E aí nós vamos ver que o que ele está dizendo aqui é que existe uma ligação entre a alma e o corpo que vai se aprofundando à medida em que o processo de gestação avança. Nós vamos falar disso bem detalhadamente mais adiante. Por hora, fiquem só com essa informação. Então, ainda não há uma ligação definitiva, mas existe sim um espírito ali, nesse processo, nesse feto que está aqui na imagem, existe um espírito que está gerenciando esse desenvolvimento, que está gerenciando o desenvolvimento de um futuro corpo. Então, ele tem uma ligação que ainda não é completa. Ela vai se completar com o nascimento e vai se desligar com a morte, que é o que a gente tem aqui. No entanto, a gente tem a outra situação. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, se houve morte cerebral,
já não existe mais condição de vida física, não há mais retorno. É diferente de se tem uma parada cardíaca, se tem uma parada cardiorrespiratória, é possível se fazer um processo de ressuscitação, se a mente ainda está, né? Se ainda há vida cerebral. É possível e é possível que a pessoa retorne. No entanto, quando é decretada a morte cerebral, não existe possibilidade de retorno, embora o coração possa seguir batendo, possa continuar havendo circulação sanguínea, possa ainda haver respiração. Tá? Então, não há possibilidade. O coração segue batendo. No entanto, se tem morte cerebral, o que existe ali é apenas um resíduo de energia vital que mantém essa função orgânica até que se esvaia completamente. Mas o espírito já não está mais ligado a esse corpo e não pode mais a ele retornar. Né? Então, existe essa situação, né, em que a vida orgânica anima um corpo sem alma, né? Mas a alma não vai habitar um corpo privado de vida orgânica. Existem situações assim também durante um processo de gestação. A gente também vai falar disso mais adiante, mas para que vocês pensem, existem duas situações em que nós podemos ter essa ocorrência de uma vida orgânica sem uma ligação com o espírito. Isso pode ser ainda na fase gestacional, e isto pode ser depois, né, numa situação de morte cerebral em que prossegue a vida orgânica, mas já não existe mais condição, né, o espírito já se desligou. Em um, não houve uma ligação, em outro, já foi desligado. Então, pode haver situações, sim, em que existe uma vida orgânica, mas não existe alma. No entanto, observem, em nenhuma das situações existe uma vida inteligente, em nenhuma das situações existe uma vida de relação. Existe somente uma vida orgânica de pouca durabilidade. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. E aí eu lembro aqui uma frase do imperador Marco Aurélio, em que ele diz que nós somos almas carregando cadáveres. Então vejam o quanto esse pensamento vem há muito acompanhando a humanidade, né? Da alma sendo aquela que é a dona da vida. O vocábulo alma, né, se emprega no nosso contexto aqui para exprimir três situações, tá? Então, a primeira, o princípio da vida, aí nessa acepção se pode, com acerto, dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo, e essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, que cada ser absorve uma porção que após a morte volta à massa da onde saiu. Que é o ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado, então é nesta que nós estamos falando. E depois a gente vai ver que também há uma expressão que se fala muito a alma da terra, a alma das flores, né? A alma disto, a alma daquilo, é uma expressão poética. E no sentido esse de alma da terra, o que os espíritos nos explicam é que se poderia entender não que exista uma alma do planeta, mas sim um conjunto de espíritos que são aqueles espíritos mais evoluídos, encarregados, né, de gerenciar a vida no nosso planeta. Então, se poderia chamar a esses espíritos superiores, espíritos, né, realmente de primeira ordem, que organizam, que coordenam, que sustentam, até por que não dizer, né, os processos da vida no nosso planeta, que esses seriam a alma da Terra. Tá? Não seria uma alma, né? Seria um conjunto. E aí os espíritos também deixam aqui um alerta em que eles dizem que a nossa linguagem é muito pobre,
porque nós usamos uma mesma palavra para exprimir vários significados e que isso muitas vezes torna difícil o entendimento entre as pessoas. E aí eles dizem assim, olha, se vocês querem chamar assim ou assado, pouco importa. Interessa que se entendam, né? É o que eles dizem aqui, ó. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Então vamos nos entender. Nós aqui estamos falando de alma no sentido de ser moral, distinto e independente da matéria e que conserva a sua individualidade naquela noção, né, de alma como espírito encarnado. E aí? Aqui nós temos algumas questões históricas com relação à alma, né? Alguns pensamentos que vêm também desde a antiguidade de diferentes povos, da ideia de que existam almas para diferentes partes do nosso corpo, uma alma presidindo a cabeça, outra alma presidindo as pernas. Isso teria fundamento? Tá? Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes? Quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Ainda isso depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entender alma, o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Então, aqui a gente tem, olha, na visão espírita, não existe uma alma da cabeça, uma alma do coração, existe a alma que está no momento encarnada em um corpo físico, em todo ele, tá? Então, ela é indivisível, não tem... É característica, né, do espírito, nós vimos já lá atrás, ele é uno, né? E o que vai imprimir o movimento aos órgãos, isto sim, né, é o princípio vital, que vai se elaborar, como também nós já falamos, né, nos centros de força do perispírito e no contato com os órgãos do corpo, então imprimir-lhe o movimento da vida orgânica. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? Então, vamos começar a discutir aqui. Onde está a alma no corpo? É essa a pergunta que Kardec quer fazer, né? Ela está em algum ponto? Ela envolve o corpo como se fosse uma capa? Como é que é isso? E aí a gente vai lembrar de novo, né? Que nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. E vamos ver o que dizem os espíritos. Que a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Então vamos pensar, a alma não está presa ao nosso corpo. Primeira ideia. Ela irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Então, muito bem. Mesmo quando ela está, né, que ela não esteja num momento de liberdade, ainda que vinculada à matéria, nós vamos ver que a alma tem esses momentos de liberdade do corpo. Ela estando em vigília, tá? Estando o corpo acordado. Estamos agora nesse nosso momento de vigília, nesse momento de consciência. Então, a nossa alma, ela está irradiando à nossa volta, ao nosso redor, né? Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. Então, vamos pensar. Ela está irradiando, ela ultrapassa o limite da matéria, ela ultrapassa a barreira da minha pele. Posso perceber, né? Algumas pessoas vão dizer assim, a aura tem alguma coisa a ver, a gente vai falar disso bem mais adiante, mas tem algo a ver. Então, a alma, ela irradia no nosso entorno. Nesse sentido, a gente pode dizer que ela tem um envolvimento exterior, mas não quer dizer que ela está no externo. Ela está no centro e irradia para além da barreira da pele. Tá? A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve
é o primeiro, ao qual chama-se perispírito, né, que está aqui. O outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo, já o temos dito. Então vamos pensar, perispírito está... O perispírito é o envoltório do espírito, então nós podemos pensar que o espírito está envolvido, né? Ele está lá dentro. E o perispírito, por sua vez, vai estar ligado ao corpo. Então, nós vamos ter como se fossem aquelas bonequinhas russas, né? Um jogo de encaixe. Uma bonequinha menor lá dentro, depois a outra, depois a outra. Assim é com relação à alma. Só que a alma não fica escondida. Ela pode, né? E ela irradia e ela transmite para além, tá, da nossa pele. Isso é o que a gente chama dos nossos fluidos, da nossa vibração, da energia, se quiserem. Aquilo que a gente emana. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? Isso é uma outra questão, né? A cada etapa a alma encarna um pedacinho. Então a encarnação só se completaria para alguns, né, uma ideia aos 7 anos, para outra aos 14, para outra aos 21. E aí os espíritos dizem, o espírito é uno e está todo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Também vamos voltar a esse assunto quando falarmos do retorno à vida corporal, em que aí a gente vai ver esse processo reencarnatório, fase a fase, desde a fecundação do óvulo até, né, esse processo reencarnatório se completar, e aí nós vamos entender essas referências que comumente se ouve, né? A encarnação se completa aos 7, se completa aos 14 anos. E a gente vai ver que não é a encarnação que se completa, como os espíritos estão dizendo aqui, o espírito que encarna, ele já está todinho na criança. Não está faltando um pedacinho que vai se encaixar. O que vai acontecer é órgãos ou instrumentos de manifestação que vão possibilitar, tá, a plenitude, mas o espírito está todo ali, ele não encarna por pedaços. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Ela fica em algum lugar? Kardec está repetindo, né? A gente já viu que teve uma pergunta semelhante. E os espíritos vão dizer não, porém nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração daqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Tem mais atividade, né, nesses centros do corpo. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Quer dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, tanto faz ser encarnado ou desencarnado, se for no corpo físico, se estiver encarnado, na cabeça, no coração. São órgãos de mais atividade, mas não quer dizer que a alma está ali. Quer dizer que, mais particularmente, tem mais função, assim como nos espíritos, nos desencarnados. No perispírito também será nos mesmos centros vitais que haverão mais atividade. Mas não quer dizer que está só ali, ela está em todo ele, porém, maior atividade conforme os seus interesses. E o que é um materialismo? Materialismo é um termo, que foi criado, surgiu em 1702,
por este pensador, cuja imagem está aí, né? Gottfried Leibniz, um alemão, era diplomata, matemático, cientista, filósofo, escreveu muito, se estuda muito as obras de Leibniz, principalmente na sociologia, no direito, na filosofia. Então, a ele se deve a criação desse termo para se referir aqui. O que é? É uma corrente de pensamento que afirma a precedência da matéria sobre o espírito ou a mente e que constitui a base de várias escolas filosóficas, desde os antigos gregos até a época atual. Então, é a matéria acima de tudo. Não somente nesse conceito de financista, como a maior parte das pessoas é, de monetarizar a situação. Não é somente no aspecto de apego a dinheiro, de apego a propriedades, de apego a bens exteriores, mas também da primazia dos interesses da matéria. Né? A vida se resume àquilo que se vê. Então, a vida se resume ao corpo, a nossa vida humana se resume a isso. Não haveria nada além daquilo que os meus sentidos e que mesmo com a ampliação que a ciência possa investigar além da matéria. Tá? Ou, né, no pensamento marxista, aquilo que é necessário à sobrevivência do homem em sociedade, alimentação, moradia, trabalho e etc., que eu acredito que seja o que a grande maioria das pessoas tem em mente quando fala tal pessoa é materialista, quer dizer, que se preocupa única e exclusivamente com essa função de subsistência, né? E que fundamenta a estrutura econômica da sociedade organizada. Em outra concepção, o termo materialismo é comumente utilizado para definir o comportamento de pessoas que se apegam aos prazeres, valores e bens materiais. No que se refere às artes, o materialismo é uma tendência que indica a representação sensual e realista das coisas. Então, a gente vai ver que muitas pessoas assim, até se dizem crentes em alguma religião, em alguma filosofia, ou que simplesmente dizem que creem em Deus. No entanto, o comportamento delas é um comportamento que revela extremo materialismo. E isso é algo preocupante. É algo que a gente precisa refletir. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? E aqui também a gente tem que lembrar algumas coisinhas, né? Essa é uma pergunta que está em O Livro dos Espíritos, tratando sobre essa temática do materialismo. E vamos lembrar que a ciência, para que ela pudesse se desenvolver, a primeira a romper com a estrutura da igreja, com a estrutura da religião, foi a medicina, justamente porque, em função da pandemia, da peste negra, porque era impedido aos médicos do Ocidente, por exemplo, estudarem um cadáver, algo que hoje em todas as universidades que lidam com a questão das ciências médicas, né, da área da saúde, vão ter aulas de anatomia, vão lidar com cadáveres, vão dissecar órgãos, vão ver, né, como é um corpo, obviamente um corpo morto. Acontece que isso era profunda heresia, tá? Isso era digno de pena capital até pouco tempo na nossa história. Por isso, os estudos de anatomia que haviam até a época do Iluminismo eram baseados ainda nos estudos de Galeno, que foi um médico do Império Romano que estudava os gladiadores. Ele tratava dos gladiadores e, portanto, lidando com tantas situações
de fraturas, de ferimentos graves, de mortes e tal, ele descobriu e escreveu muito sobre a anatomia do corpo. E esse trabalho foi o que embasou o conhecimento ocidental desde a época do Império Romano até os idos do Iluminismo. Portanto, temos aí mais ou menos uns 300 e poucos anos, se não me falha a memória, de estudos mais profundos em torno do corpo humano. E justamente essa ruptura entre ciência e religião se deu por essa necessidade de se estudar, precisavam saber mais e precisavam estudar nos cadáveres. E isso era uma heresia para a igreja, porque existe a crença do retorno, da justiça, do dia do julgamento final, em que os mortos irão ressuscitar. Então, não se podia estudar os cadáveres, porque no momento que morreu, aquilo se torna um objeto sagrado e não pode ser mexido, porque tem que aguardar o dia do juízo final, quando ele poderá ressurgir, ressuscitar dos mortos, segundo a crença da igreja. Então, por isso, não era permitido que se estudasse, se dissecassem cadáveres. Com isso, a nossa ciência perdia muito para a ciência oriental, em que isso era plenamente possível e que, portanto, era bem mais avançada a essa época do que a nossa. Com a situação da pandemia, os médicos se veem cada vez mais impelidos a romper com isso. Temos que lembrar também que as universidades dessa época eram todas de origem religiosa, o ensino laico não era algo comum aqui no Ocidente, era dominado, o conhecimento era dominado pela igreja, as universidades eram universidades religiosas, portanto, tinham que se submeter ao que constava na Bíblia. Não podiam contradizer de forma alguma o que lá estivesse. E aí há essa ruptura entre a ciência e a religião, porque a ciência diz, não, nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer mais para salvar mais vidas. E aí há uma ruptura e muito frequentemente o cientista se torna alguém não religioso. E aí então Kardec pergunta, por que é que os anatomistas e os fisiologistas em geral, ao se aprofundarem na ciência, são com tanta frequência levados a esse materialismo, a dizerem que a vida se resume à matéria. O fisiologista refere tudo ao que vê, o orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja alguma coisa que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enchem de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. E aí Kardec segue nessa discussão, e aí ele diz assim, não é então de se lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Quer dizer, porque muitos são levados, quando estudam a ciência, muitos são levados a negarem qualquer coisa ligada à religião, se os espíritos dizem que então estudar qualquer coisa dessa área da ciência não seria recomendável. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse, e os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com o que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Então, o que os espíritos estão nos dizendo? Que estudar, sim, é necessário, sim, é bom,
e que não é uma consequência. Ninguém, por estudar ciência, se tornará materialista. O que acontece de alguém se tornar materialista é um abuso que dela faz no momento que vive, né, de acreditar naquilo ali, e muitas vezes, como se vai estudar bem mais tarde, se faz isso por uma questão de falta do melhor, porque a maneira com que lhes são apresentadas as opções de religiões, vamos dizer assim, aqui na matéria, de crença, a maneira como se lhe apresenta Deus e a possibilidade de uma vivência de espiritualidade é algo que fere tanto o pensamento lógico que simplesmente afasta. Tá? Então, não se pode condenar alguém que tenha esse pensamento. Também não se pode condenar alguém, tá? Não se pode, muito menos, melhor dizendo, condenar o estudo, tá? De forma alguma, condenar a ciência, não. Ela precisa sim avançar. Tá? O que acontece é que nós precisamos também avançar o nosso pensamento a respeito do que há para além da matéria, né? E de como nos relacionarmos com esse outro universo imaterial. Então, há algumas visões, né, que a gente vai discutir aqui do materialismo, como é que o materialismo vê algumas coisas, como é que a religião vê, né, e por fim, como o espiritismo fala a respeito dessas questões. Tá? Então, uma visão do materialismo, né, só vem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano apenas vem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram os mecanismos da vida, cuja repetida extinção observam por efeito da ruptura de um fio e nada mais enxergam além desse fio. Então, é uma visão muito mecanicista das coisas, é a visão de ver o corpo humano como uma máquina. No momento que rompeu alguma peça dessa máquina, ele não funciona mais. É uma peça vital, ele se extingue. Aliás, é uma visão muito do século XIX mesmo, né? Essa visão bem mecanicista das coisas. Quem mantém esse pensamento materialista é aquilo que nós falávamos, ele só vê a matéria. Tá? O corpo morreu, acabou. Tá? O corpo ele só funciona enquanto tem energia, acabou a energia, morreu, deu, nada mais. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam, senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluído que tudo que se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Tá? Então, morreu, acabou, nada. Tá? Quais são as consequências desse pensamento? Do pensamento de acreditar que a vida e que cada um de nós é somente essa experiência que começou no nascimento e que vai terminar no dia da nossa morte. O bem e o mal nada significam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Ou seja, por que eu pensaria em fazer o bem para alguém se nessa vida nada mais houver? Por que eu pensaria em desenvolver mais as minhas capacidades, em pensar numa sociedade mais humanitária, em pensar em até mesmo em divulgar esse trabalho aqui? Por que eu pensaria em fazer as pessoas refletirem a respeito da vida, refletirem a respeito da possibilidade de uma existência de um mundo além? Não teria nenhuma razão de ser. Interessaria viver da melhor forma possível o aqui e o agora, sem me preocupar com nenhum tipo de consequência das minhas atitudes em relação a outras pessoas. Com isso, a quebra dos laços sociais e das mais santas afeições que se romperiam para sempre. Morto
um amigo, acabou ali, nada mais haveria, além de lembranças que o tempo iria apagar. Portanto, né, se torna algo muito... Essa vida se torna muito pueril. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Que seria a primazia do egoísmo, né? O eu acima de tudo, e dane-se o resto. Porque, afinal de contas, tudo se acaba mesmo. Aliás, a gente tem visto bastante disso, né? Também a própria vida nesse pensamento materialista é algo que não se dá importância, porque há a primazia do financeiro, né? A primazia da matéria, a primazia dos interesses econômicos, e, por consequência, a vida se torna algo que é banalizado, né? E até mesmo o absurdo e o inaceitável acabam sendo objeto de uma certa relativização. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. Esse é o contraponto, né, que se faz. Que ao soar um momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Então, por mais que a pessoa seja apegada, né, a essa questão materialista, a essa visão de vida materialista, no momento em que ela se depara com um diagnóstico de uma doença terminal, de uma doença incurável, no momento em que ela se depara com a morte, seja uma morte por acidente ou a iminência dessa morte, aí ela começa a questionar e começa a querer se agarrar a essa vida, porque o medo do que há e agora acabou tudo. Isso faz com que a pessoa tenha várias reflexões, né, de que valeu tanto apego à questão monetária, a questão dos bens, a questão da aparência, e a todas essas coisas que envolvem a vida material, se nada disso que foi tão valorizado prossegue, se tudo isso acaba. E até recordo, se eu não me engano, vou atribuir isso ao Roberto Chiniachik, se eu não me engano eu li isso no livro O Sucesso é Ser Feliz, em que ele refere uma pesquisa com pessoas em estado terminal e que nenhuma delas dizia, né, que, por exemplo, se arrependia de um momento de carinho, de um momento de afetividade, ou que queriam, né? Muito pelo contrário, que no momento final da vida, os arrependimentos são sempre por aquilo que não se viveu em termos mais permanentes, né? Em termos de afetividade, em termos de convivência, né? De coisas que se deixa de lado em prol dessa vida materialista. Mas eu até vou pesquisar isso para trazer num próximo vídeo mais detalhado. E a visão religiosa? Tá? A religião diz que sim, existe uma vida após isso, todas as religiões, não estou aqui fazendo distinção de nenhuma, isso é um pensamento religioso no geral, que sim, que todos nós temos algo de imortal, algo que sobrevive à vida física. Temos uma alma, tá? Que há uma vida para além dessa. No entanto, são questões muito vagas, né? Então, o que é essa alma? É uma alma. Tá? Como é que é essa vida futura? Tá? O que vai ser de mim? O paraíso, o inferno. Tá? Ou então vamos retornar a um todo e vai haver uma perda da nossa individualidade, que isso vai significar o mesmo que o nada. Ao céu e o inferno, como eu já falei.
Tá, mas e como é que é esse céu? Como é que é esse inferno? E aí, tá, ideias muito mitológicas e nada muito claro, né? E tudo que resta dizer, que dizem é que ninguém voltou para explicar exatamente como é que era. E aí também a gente vê que muito disso, né? A questão mesmo do céu e do inferno. Tivemos com o Papa Bento XVI a mudança, né, do pensamento católico da existência de uma parte do purgatório, que também foi um acréscimo feito, né? É só a gente estudar a história para ver como tudo isso foi construído, a parte do limbo em que ele decretou. E nós todos, que temos um pouco mais de 20 anos, vivemos isso, vivemos esse fato histórico de que o limbo deixou de existir. Então, aqui no mundo material se determinou a extinção de alguma coisa no paraíso. Muito bem, cabe a gente ficar com um pensamento como que isso é possível. E aí se questionar toda essa construção cultural. Tá? Mas o fato é que todo pensamento religioso tem essa questão de que sim, há uma vida e sim, há algo de imortal em todos nós. Mas que ninguém voltou de lá para dizer como é que é. E aí o Espiritismo tem uma visão ao contrário, tá? Desse pensamento de que ninguém voltou de lá para dizer como é. Exatamente muito, né? Pelo contrário, muitos e frequentemente voltam, né? E todos nós temos a possibilidade de perceber isto, esta vida após a vida material, essa vida espiritual que nos cerca. E justamente, né, como está grifado aqui, a principal missão do Espiritismo é nos esclarecer sobre este futuro. Tá? É nos dizer sim pelos fatos, por pesquisas, por experiência pessoal que cada um de nós pode ter, e essa é a melhor forma de nós nos convencermos de qualquer coisa, é pela nossa própria experiência. Então, poderemos sim, né, ter essa experiência de levantar esse véu que encobre a vida após a morte, descobrir que sim, continuamos existindo, sim, as pessoas que nós amamos e também aquelas que nós não amamos continuarão existindo, todos nós continuaremos como seres imortais, como espíritos, e que lá viveremos. E esse lá não é o céu acima, né? Não é essa atmosfera azul que nós vemos quando olhamos para cima, também não é o centro da Terra, né? Não é algo que está dentro do planeta. Essa vida espiritual é somente uma outra dimensão, né? Ela pode estar aqui ao nosso lado, nos envolvendo, né? Permeando esse nosso mundo. Somente não é visível a todas as pessoas. Então, essas comunicações mediúnicas justamente nos oportunizam essa experiência de demonstração de que sim, a vida prossegue e de como ela prossegue. Tá? Que não há nenhum céu, nenhum inferno, mas sim a sequência das nossas vidas, a sequência de quem nós somos, exatamente como nós somos, e aí sim colhendo com os nossos méritos ou deméritos, né, que também aqui na matéria acontece. Seremos tão felizes ou tão infelizes quanto nós mesmos nos fizermos, né, quanto a nossa consciência, a nossa evolução nos permitir. Então, o contraponto da doutrina espírita ao materialismo é exatamente esse ponto de que ela se permite investigar, ir além. Né? Não questionamos, não contradizemos absolutamente nenhum ponto da ciência, né? Andamos com a ciência, mas seguimos além nesse aspecto de que há sim matéria, a vida além da matéria. Tá bem? Então, ficamos por aqui com este tema, né, do objetivo da encarnação. Espero que tenha ficado bem claro que o objetivo é
o aprender a viver é o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução, e através da evolução, do aperfeiçoamento individual, colaborarmos, né, para o avanço daqueles que estão ao nosso redor e da sociedade. Bem, esse é o objetivo pelo qual nós encarnamos, para aprender. Bem, então ficam aqui as referências que a gente estudou e aguardarei vocês para o nosso próximo encontro, quando nós falaremos sobre o retorno à vida corporal. Muito obrigada por hoje e até a próxima.